Albert, querido, boa tarde para você. Boa tarde, Fernandinha, Tonelli, aos telespectadores e ouvintes. Estamos misturando as bolas todas aqui, né, Albert? Mas a gente estava conversando no intervalo. Tem alguma coisa a ver, esses desaparecimentos, você acha que tem alguma coisa a ver com o OVNI, não? Olha, não existe nada que ligue diretamente, porque o modus operandi desses visitantes nossos não é esse. Eles não agem dessa forma, sabe? Daria na cara demais. E a furtividade e a clandestinidade operacional deles não permitem fazer esse tipo de coisa. Isso aí tem coisas mesmo daqui, são coisas bem não identificadas daqui mesmo. Daqui entendeu? mesmo, né? É. Então pronto. E vamos tocar então. Vamos tocar no nosso assunto de hoje, que são regiões em Minas Gerais onde tem mais incidência, né? Inclusive, eu vou até denunciar o cidadão chamado Paulo Henrique Baraquileiro. Eu vou sair daqui, entrar na justiça, depois vocês vão ver por quê. Mas Ai, Albert. Você vai ter que explicar para a galera por que você vai, por que você vai processar o Paulo. Vou processar ele. Mas é o seguinte, a ideia que nós fazemos isso há muito tempo, inclusive quem fazia muito isso aí de estatística era o Márcio, que hoje está na França. E ele tem um grau de estatística de aparições, de ortotenia, que a gente usava na época, era a rota deles, né? Que eram as mais comuns. Então o Márcio tem um trabalho fantástico nisso. Mas só que se a gente fosse falar disso aqui, esse programa não ia, sabe? Ia ficar durante uma semana. Dentro desse contexto aqui, eu já vou consumir uma boa parte, mostrando para vocês que tem regiões que aparecem mais, tem regiões que têm casos com mais agressividade, menos agressividade. E, enfim, né, o Paulo fez um gráfico aqui interessantíssimo. E eu até queria pedir para colocar o primeiro, que é o mapa de Minas Gerais. E aquela região ali, se vocês dão uma olhada, vocês vão ver que a número 1, né, no caso ali, ela é a parte central, né? Daquela região ali, até quase basicamente perto da região norte, é uma das regiões que mais aparece. E ali se engloba Tabuleiro, sabe, Conceição do Mato Dentro, Cerro, Diamantina, e vai subindo até... Agora, o problema é que para a gente fazer uma coisa mais, vamos dizer, consistente, a gente teria que visitar lugares longínquos. Você vê de Belo Horizonte até Janaúba é praticamente 10, 12 horas de viagem. E dependendo dos lugares que a gente tem que ir, a estrada não ajuda muito, né? Então, você pega, por exemplo, 80%, como está no gráfico, está nessa região. Aí você E vê, é do centro para o norte. Você vê, por exemplo, essa é, inclusive, na época da Noite Oficial dos Discos Voadores, né? Essa região de Tabuleiro, Conceição, teve caso assim de assustar. Não vou dizer que chegou assim, vamos dizer, ao grau do Pará, né, da Ilha de Colares, porque lá não tivemos aqui força aérea e nem tivemos casos de agressividade, de morte como suga-sangue, essas coisas, né? Luz vampira e tal. Mas nós tivemos casos bem significativos, né? E naquela região de Tabuleiro, enquanto as coisas estavam acontecendo em São Paulo com a Noite Oficial, aqui o pau estava quebrando, tá? O pessoal estava correndo no meio do mato, rasgando o braço, tornando farpado, sabe? Enfim. Né? Paulo, Albert, dá só rapidamente um refresco aí para a galera, quem não pegou, o que é a Noite Oficial Noite dos Oficial OVNIs. dos Discos Voadores foi um fenômeno que aconteceu em São Paulo, sabe, em 1987. E agora até fui branco, se foi 86, 87, é um desses 2 anos, em maio. De repente, o setor de comando aéreo, vocês podem até conferir isso, você entra no YouTube, digita lá, Noite Oficial dos Discos Voadores, vocês vão ver a história inteirinha. Desde a hora que começou às 8 horas da noite até às 4 horas da manhã. 21 objetos invadiram os céus do Brasil, sabe? Chegou ao ponto dos nossos caças, né, levantarem voo para poder interceptá-los, sem bombas, né, mas com metralhadoras, .30, .50, por aí afora, canhões que a gente fala, né? E o Paulo gosta muito de usar o termo canhão sônico, né?
Então, esses objetos invadiram o nosso espaço aéreo e botou à prova a nosso sistema de defesa aérea e os nossos caças. E teve muito bobalhão falando aí, né? Eu não gosto nem de falar o nome para não dar publicidade para esse povo, falando que aqueles eram aviões norte-americanos e tal. Assim, gente, isso é estupidez. Qualquer um sabe que invasão de espaço aéreo é declaração de guerra, não tem conversa. Entendendo? É verdade. Então, falar que os nossos céus estavam sendo invadidos por aeronaves norte-americanas chega a ser uma teoria mais, vamos dizer, mais estúpida, mais ridícula do que a própria do querer acreditar ou não em OVNIs. Então, a noite oficial dos discos voadores é isso. Então, na região do tabuleiro estava acontecendo isso. Enquanto acontecia lá, que o pau estava quebrando aqui no norte e nordeste de Minas. Então, essa parte número 1 aí é responsável por 80%, sabe? 15% aí engloba essa parte também. Vamos para a parte 3, que é 10%, né? Que é onde? No caso aí, a parte 3 é no centro-oeste mineiro. Então, quer dizer, já caminhando para aquela região ali, do Alto Paranaíba, aquela região ali, Patos de Minas, sabe? Aquela região também tem tinha muita, né? Hoje nem tanto, porque ali é uma região muito desenvolvida. Então, a área rural ali, realmente, se você comparar de 1980 até, vamos dizer aí, 90, vamos colocar até 90, porque 96 foi o ET de Varginha, né? Então, se você colocar por isso aí, você vai ver que houve uma diminuição enorme, justamente por causa da evolução, né? A luz elétrica chegou em toda a região ali. Hoje, qualquer cidadezinha que era desse tamanho parece uma cidade, né? E eles comportam sempre esses shows agropecuários e tudo. Então, praticamente acabou. Ali desceu muito. Eu ainda acho que 10%, 8% é muito, sabe? O Triângulo Mineiro é a mesma coisa. Só que aí já cai no nariz de Minas Gerais. Ali já é uma região mais vamos dizer, mais deserta. Porque ali, cidades maiores como Araguari, Tuiutaba, aquela região toda ali que vai pro nariz de Minas ali, é uma região mais, sabe, apesar de ser uma região agrícola desenvolvida, mas é uma região onde as cidadezinhas, os vilarejos ainda existem ainda. Aliás, tem alguns lá... E são quilômetros e quilômetros de plantações, né? Exatamente. Então, aquela região ali realmente merece uma atenção especial, né? Que é o caso do Triângulo. E ali para baixo você vê 4%, né? Que seria, no caso aqui, a região da mata, né? Que é Juiz de Fora. Ali é que é mais difícil. Densamente. E outra coisa, a gente não consegue dados daquela região. O que se fala muito ali, até hoje, pelo que eu tenho ouvido, a pessoa manda os e-mails para o meu canal lá, eles falam só de sondas, naves mesmo, caso de naves e contatos assim, próximo, praticamente nenhum. E no caso aqui, o Alto Paranaíba, o Noroeste Mineiro é uma região que, igual eu falei, aqueles casos que eu citei aqui há pouco tempo atrás, que é o caso da Sebastiana, que é o caso daquela mulher que viu aquele filete que abriu a porta, os caras saíram lá de dentro, não tinha disco voador, mas era uma bolinha assim que virou uma espécie de um portal. Então, esses casos aí, existem lá aos montes, só que tenta entrar naquele lugar ali para você ver, é impossível. O caminhoneiro que me levou lá na época, inclusive, falou assim, aqui eu tenho que levar combustível extra, porque não tem, vamos dizer, posto. Então, quer dizer, se der uma coisa, acabar a gasolina e tiver um vazamento, eu tenho que botar essa reserva aqui para trazer de volta, senão eu fico lá. Então é isso aí, estradas muito ruins, sabe? Até hoje não está muito bem. Não. Se pegar o mapa de Minas Gerais e olhar com uma lupa, você vai ver que os vilarejos, vamos dizer, as vilas aqui são enormes, né? Cidade grande mesmo, são poucas. Então essa estatística aqui que o Paulo fez, ela mostra, né? O grau de frequência desses óbitos, que inclusive, eu não vou dizer que ele está desatualizado totalmente não, mas por essa movimentação toda que houve da evolução tecnológica e tudo, houve realmente uma diminuição. Esses seres, o Paulo já falou isso aqui, eu já cansei de falar também, esses seres preferem a clandestinidade, lugares isolados, sabe? Então aí eu já aposto que nesse caso de Minas Gerais,
puder voltar aquela do mapa, vocês vão ver que a região norte de Minas, noroeste de Minas e o Vale do Mucuri são regiões assim que ainda, sabe, detêm lugares pobres, lugares afastados, com estradas ruins, lugar que não tem nem luz elétrica. Ali é o status operacional que eles gostam. Ali aqueles lugares aí são cheios. E você não consegue, vamos dizer, chegar a pessoas em áreas tão distantes para conseguir relatos, entendeu? Mais profundos. Isso aí envolve outros fatores, como, por exemplo, nós não temos um passe livre de uma empresa de ônibus, por exemplo. Se tivesse um passe livre de uma empresa, pode citar o nome? Sabe? São 3 empresas que nós precisamos. Se elas dessem o passe livre para a gente, para 2, 3 viagens por mês, nós estaríamos nesse lugar, trazendo e voltando, nós trocaríamos por publicidade na nossa revista, que é a OVNI Pesquisa e tudo, mas nós não temos esse acesso. Então nós somos obrigados a custear do próprio bolso. Aí você já vê que o negócio pega. Aí não é sempre que dá, né, Albert? Aí passando para frente... Passando para frente, a gente volta, daqui a pouquinho, eu vou pegar um intervalo. Nós vamos falar sobre os tipos de naves e logo depois as cores das luzes que aparecem, né? Então pronto, daqui a pouquinho a gente está de volta. Claro apresentou Programa Ricardo Amado. Ô Bagé, você tá sabendo? Começa agora o Bate-Bola Senai. Você é aquela pessoa curiosa, movida por desafios e gosta de colocar a mão na massa? Seu futuro está na indústria 4.0. Mas para isso, você precisa de um ensino à frente do seu tempo, tecnológico e inovador, que ofereça as melhores oportunidades para a sua carreira. Com a evolução da indústria e a própria indústria 4.0, o Senai oferece desenvolvimento de tecnologias para a indústria que ainda estão no início de seu desenvolvimento. Então, daqui o aluno já sai com uma bagagem que ele poderá aplicar na indústria futuramente e fazer a indústria se desenvolver ainda mais. E a qualidade do Senai foi o que levou a Marina Horta a escolher a instituição para fazer seu curso técnico em Química. Eu escolhi o Senai por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu acredito que o Senai tem mais reconhecimento no mercado. E o segundo motivo é porque há muitos anos atrás, meu pai estudou aqui no Senai, inclusive nessa mesma unidade que eu estudo, e ele sempre falou muito bem, sempre gostou muito, fala com uma nostalgia gostosa, assim, sabe? Um dos principais diferenciais dos cursos técnicos é o ensino aliado à prática. O grande diferencial do Senai é justamente a bagagem que o aluno carrega consigo, tanto a bagagem técnica, teórica, quanto a bagagem prática. A primeira vantagem, que foi o que mais me chamou a atenção, é a curta duração. O outro ponto é que eu acho que ele traz muito mais uma perspectiva prática e um conhecimento mais dinâmico que uma graduação, por exemplo. Então isso me satisfaz muito no sentido de que eu estudo uma coisa aqui e eu tenho certeza que tudo que eu vejo eu realmente vou utilizar, sabe? Se você ficou empolgado e empolgada para trilhar esse futuro de sucesso, o Senai está com vagas abertas para os cursos técnicos presenciais. Para se inscrever, é só acessar o site do Senai. E no Futuro Ponto Digital também tem informações super bacanas para você saber mais. Bate-Bola Senai. Um oferecimento SESI Senai. Com as escolas SESI e o Senai, você faz o futuro. Simbora pro Cruzeiro na Rede 98! O canal exclusivo que te conta tudo da Raposa. Marque agora esse golaço! Siga o Instagram, @Cruzeiro na Rede 98.
volta na Rede 98 Radiocast. Na Claro, você tem internet com fibra mais rápida do país. Vem pra Claro e faça seu multi na Estrelabet. Suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com. Estrelabet jogou, brilhou. Olha só, você sabe o que é democracia? Há quantas anda a democracia? Como funciona o processo democrático? Antes de discutir política no WhatsApp e espalhar fake news, se liga no Democratize, o novo programa aqui da Rede 98. Toda terça-feira, Augusto de Franco, Gabriel Azevedo e Paulo Leite comentam o cenário político mineiro, nacional e global, viu? Análises, entrevistas e, claro, a sua participação. Democratize é toda terça-feira às 9 da noite, na TV 98 e 98 Live no rádio, no FM 98,3, um pouquinho mais tarde, às 10 da noite, logo após a Voz do Brasil, Fernanda. De volta com o Radiocast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é dia de coluna de outro mundo. Estamos conversando com o Albert Eduardo, o ufólogo Albert Eduardo, nos contando sobre os lugares com maior incidência de OVNIs e também agora ele vai nos dizer sobre as luzes e os formatos dessas espaçonaves. Mas antes a gente tem pergunta aqui, né, Tem pergunta Totó? pro Albert aqui, ó. Boa tarde, me chamo Fabiano e gostaria de saber do Albert se ele pensa em lançar um livro contando a sua experiência de campo na região da Serra do Cipó e adjacências. E ele faz uma outra pergunta. Tem um caso antigo de que um avião desapareceu com 3 garotas em Minas Gerais e que teria algo ligado a Carran. O Albert poderia comentar sobre o caso? Sabe dessa história, Albert? Não é ligado a Carran. O problema é o seguinte, esse fato aconteceu no sítio da Bianca. Nessa época estavam lá repórteres, estavam lá pessoal da área da física, da arte, da música, estava todo mundo reunido naquele sítio da Bianca, lá acampados, né? Porque lá não tinha casa, não tinha nada, era um barracãozinho, quer dizer, era um negócio assim, 5x5, né? Onde a Bianca guardava as coisas, tinha um fogãozinho lá, uma coisa assim. Bom, mas o que ocorre é o seguinte, nesse caso, por exemplo, como é que foi a pergunta mesmo? Cara, a última? Ele fala desse avião que teria desaparecido com 3 garotas. Eu lembro que estava sentado assim, eu, Alberto Francisco do Carmo, o Úvio estava em pé com a piteira dele, o Úvio tinha uma piteira, fumava, estava lá no canto, estava assim o pessoal espalhado e eu me lembro que tinha um repórter do Estado de Minas que estava lá também, com a esposa. Foi quando a Bianca estava transitando para um lado para o outro assim, o Alberto falou, Bianca, você está me deixando cansado com esse negócio de você ficar andando para um lado para o outro. Já não bastasse esse frio e tal. Aquela mês de julho, né? Aquela região com frio danado, fazia, né? Aí a Bianca falou, não, eu tô assim meio coisa que eu não sei se eu falo, se eu não falo. Aí o Alberto apertou, ela falou assim, olha, é porque o Carran falou que vai chegar um povo novo aqui na Terra, vindo de uma região que ele conhece, próxima dele, e que vão sumir 3 aviões. Ainda citou o lugar, Argentina, Austrália, Brasil. Aí, veja bem, sumiu um avião na Argentina, logo depois sumiu Pedro Valentrich, se não me engano, na Austrália, e um avião com 3 geógrafas. Aqui, o avião, o caso da Votec, né, que até hoje ninguém sabe. Tem-se, por exemplo, aí entrou aquela vidente, Neule Alquimim no meio, sabe, ela estava dando uma entrevista pro Fantástico na época, né, fazendo leitura do mapa. Isso quem falou foi a repórter que estava entrevistando ela na época. Ela fazia assim, vendo onde é que tinha minerais e tudo no estado. No final de ano, ela sempre fazia isso. Ela falou assim, ó, tô vendo 3 mulheres gritando desesperadas e tudo, e uma coisa aproximando do avião. Eu falei, Neila, é minha primeira reportagem para o Fantástico, não vamos falar sobre isso aqui, não vamos falar sobre isso, não tem nada a ver. Logo depois acontece exatamente isso. E uma dessas meninas, se não me engano, era daqui de uma cidadezinha aqui próximo a Belo Horizonte. Eu vou me lembrar depois. Então aí desapareceu esses 3 aviões e o Carran mandou avisar que que esses aviões iriam desaparecer, que eles iriam pegar, porque eles não conseguiam de forma nenhuma entender como que nós, com essa tecnologia que nós temos, conseguimos tirar um monstro daquele do chão, no caso do Boeing, né, por exemplo, e ter um mínimo de acidente possível. Eles não conseguiam entender isso. Então, quer dizer que a tecnologia deles era muito mais avançada, mas usando outro tipo de propulsão, outro tipo de, né? Então, eles pegaram esses 3 aviões para tentar descobrir isso.
Isso foi o que a Bianca falou e, de fato, aconteceu. E ela falou isso com bastante antecedência, viu? Então foi essa A história, né? A história. Vai seguindo aqui na cores os tipos de OVNIs, senão o Paulo vai comer meu filho, né? Então, mostrando o outro slide, que é onde tem as formas, né? Os tipos de OVNIs. Aquele tipo primeiro lá, o amorfo, né? Ele é responsável por 60% das vezes. Mas eu faço um parênteses aí, porque atrás daquela luz forte, ofuscante, pode ter um objeto ali dentro. E ele pode ser, igual eu já vi na maioria das vezes, quando eles se aproximam das pessoas, se ela fosse ali dentro daquela luz, não dava para ver direito, ficava assim e tal. Tinha uma coisa ali dentro, oval, tinha uma coisa em forma de um prato, tinha uma coisa, enfim. Aí passa para o segundo, que é o lenticular, né? Que nesse caso aqui é responsável por 10%, aquele da direita ali. Aí, aliás, esse aí e aquele... Peraí, vamos ver para quem está só nos ouvindo no rádio, para que não está vendo a imagem, né? A primeira é uma luz. Né? Uma luz não tem um formato definido. O segundo é como se fosse uma bacia sobre outra bacia. Vamos pensar isso, uma bacia sobre outra bacia. O terceiro, por exemplo, que é aqui de baixo, é um globo. Vendo? Imagina uma coisa assim, vamos supor, o tamanho dessa sala aqui, vamos dizer, 5 por 5, sabe? E ali dentro, esse caso é o caso do Hospital da Baleia, tinham 3 seres lá dentro, né? Ele era transparente. Então, nesse caso aí, por exemplo, o esférico, que ele é por 8% das vezes que... Esse triangular, perdoe os meus amigos pesquisadores, sabe? Paulo no meio, mas... Tem muito tempo tem pouco tempo que eu ouço falar nele aqui. Nessa região da Serra do Cipó... Nunca ninguém viu esse triangular. Os casos que eu investiguei, ninguém nunca falou em seres, em naves desse tipo. Mas existem, né? Isso aí, o mundo afora se fala nela. Agora, 4% eu acho que é um número bastante razoável. Esse em forma de Saturno, eu tenho, assim, vamos dizer... conhecimento de casos que são mais assim, menores, eles são menores, seriam classificados como sondas. Eu, por exemplo, tenho vários casos na Serra do Cipó, inclusive naquela região de Baldim, Jabricatu, aquela região toda ali, falando sobre casos desse tipo. Esse é o discoide, que é o famoso tradicional disco voador, sabe? Esse aí é responsável por 6%. Mas, é igual eu te falei, ele pode estar colocado naquela lá de cima, do amorfo. Ele está dentro ali daquela luz. Porque aquele ali, para mim, não passa de um campo de força, um campo de proteção, sabe? E, claro, finalizando aqui, a nave em forma de charuto, que é aquela coisa extensa, enorme, chega até 300 metros, que eu já ouvi falar, com naves menores lá dentro, eles transportam essas naves menores. Até porque eu acho que uma nave menor, dessas que viajam por aqui com 3, 4, 5 tripulantes, não tem condição de romper o espaço sideral. Eles têm que vir numa nave maior, sabe? Aí quando chega aqui, eles soltam aquelas menores para fazer as suas pesquisas e suas buscas naquilo que interessa. Aliás, tem detalhes também que eles vêm muito em região que tem minério, tem água, sabe? Cristais, né? Principalmente cristais, eles são muito interessados nisso. É uma coisa que deveria ser estudada. E passando para baixo aí, nós vamos só falar das cores, né? Passar no próximo. As cores estão ali, ó, amarelo alaranjado, né? É responsável ali por 50% dos casos. São as cores das luzes? Das luzes, das naves, né? Então, por 50% dos casos. 20% estão no caso do vermelho. E esse vermelho, você pode notar, pelo menos que eu já estudei, já pesquisei, esse vermelho difere muito daqueles vermelhos de luz de sinalização de avião. Tá, é um vermelho bem diferente. É uma coisa assim que, se a pessoa for observadora, ela vai ver que aquilo ali não está dentro das luzes de navegação de um avião, né? No caso, por exemplo, um que é multicolorido, né, que na região do tabuleiro tem muito, inclusive o caso do oscilo, ele falou que era uma coisa que parecia um cristal colorido. Tinha várias cores, né? Ele pegou e falou assim, a minha neta tem um brinco, eu me recordo desse, ele falou, ela tem uma pedrinha que brilha de várias cores. Então que parecia com aquilo ali. E no caso do verde, o verde também é 10%, mas também ele costuma vir
acoplado à luz vermelha e à luz laranjada, à luz amarela, sabe? Ele sempre está ali sendo citado. E outras cores, por exemplo, igual, por exemplo, o branco, enfim, aí varia, laranjado puro. Então, essas cores são as cores mais predominantes, sendo que o amarelo, eu digo, amarelo alaranjado, são os que mais predominam, né? Porque a pessoa vê aquela coisa amarela... Engraçado, eu sempre achei que fosse a branca. Eu nunca pensei que fosse amarelo e vermelho. As mais comuns. Ou então essa multicolorida. Eu nunca imaginei, pensei que fosse a branca a primeira. E a próxima foto eu já vou contatar com a doutora Keline, lá no Pará, que é a nossa advogada. A foto responsável. É onde eu vou protestar esse miserável lá. Ele botou uma foto minha, tinha cabelo. Eu estava entrevistando o Joaquim Eloy no tabuleiro. Gente, para quem está nos ouvindo no rádio, a foto... O Albert, essa foto tem quantos anos, Albert? 1987. 1987, Albert com cabelo. Albert hoje não tem cabelo. E aí, Paulo pregou essa peça no Albert e botou essa foto aí pra ele. 36 anos, hein? Mas tá certo, Albert. Tá tudo certo. Vou te contar. Eu tá tudo certo. Isso aí é aonde? Eu estava entrevistando o seu Joaquim Eloy lá em Tabuleiro. E ele foi aquele que viu a nave descer frente à casa dele às 4 horas da manhã, quando ele estava preparando para levantar, para verter água para dentro de casa, né? Aí aquela coisa pousou e o filho dele, ele chamou o filho dele e falou assim, ô Quirinho, olha aqui, vamos ver que tem uma pessoa que está matando nossa criação aqui com o machado. Então ele deve estar tirando o couro ali, ó. Aí o Quirinho olhou para a janela e falou assim, pai, aqui não é luz desse mundo, não. Isso era às 4 horas da manhã, né? Aí ele ficou na janela olhando, vamos lá ver, ele falou, não, eu não vou não. Ele ficou olhando da janela e, de repente, a nave jogou um raio, né? Ele tentou proteger e ficou com o braço paralisado muito tempo, ficou cego de uma vista, sabe? Mas foi bem longa a vida dele. Ele morreu, acho que com mais de 95 anos, por aí. O Paulo é que sabe a idade certa. E, para terminar, nós temos aqui o Fórum Internacional da Amazônia, onde nós vamos estar... Ó, que legal! Nós vamos estar lá, o Paulo, o Edson Boaventura, a turma da OVNI Pesquisa, da doutora Keline. Nós vamos estar lá, sabe, fazendo... Quando vai ser? Tá a data aqui, deixa eu ver aqui, que acho que é dia 22 de setembro. 22 de setembro, deixa eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo. 22 de setembro lá, Fórum... Fórum Internacional... Sabe, inclusive isso aqui, ó, de 22 a 24 de setembro, entendeu? Vai ser lá na Ilha de Mosqueiro, entendeu? No Pará. Então pronto. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que o Thor, lá de Totti, né? Eu chamo ele de Thor, né? Porque todo mundo conhece ele na ufologia há muitos anos por Thor. Está organizando e preparando e tudo, vai ser uma coisa muito interessante. Eu acho que ali vai fluir muita coisa, porque, é igual eu falo, aquela região do Pará, já tem que ser olhada com mais calma, sabe? E o Paulo estava me comunicando essa semana que ele estava revendo a entrevista do Urangê Holanda, que foi o capitão que morreu, que estava lá na época, e que ali, na entrevista dele, ele conseguiu pescar muita coisa que muita gente não pescou. Eu andei dando uma olhada também e andei desconfiando de algumas falas dele, porque eu acho que a Força Aérea encobriu muita coisa e deixou muita coisa escondida por ali mesmo. Então, como eles fizeram aquilo e deixaram para um lado, cabe a nós agora ir para lá e tentar escavar isso. Isso aí, tentar, depois né? contar tudo pra gente, E doutora Keline, ele tá chegando, hein? Prepara o processo. Tem um agradecimento ao Albert aqui, ao Boa Tarde, Fernanda. Albert, a revista que você deu para o meu filho Matheus, de 10 anos, ele gostou muito, mandou te agradecer. O Matheus recebeu uma OVNI Matheus, Pesquisa. você me perdoe, porque eu não estava escrevendo, eu escrevi com a mão esquerda, então saiu um garrancho, entendeu? Muito bom. Essa mão aqui estava um pouco Tá machucada feliz. e tudo, mas acho que dá para entender. Maravilha. E foi um prazer. E quando der, eu vou trazer mais. Eu só não trouxe dessa vez porque eu não encontrei com aquele mão de vaca. Entendeu? Mas... Mão de vaca e processado. Processado. A partir de hoje, processado. Abre o olho, Abre Paulo. o olho. Aliás, eu vou dizer, você também está na linha, viu? Porque se você não trouxer o ETzinho... Semana que vem o ETzinho verde está de volta. Aqui, meu Deus do céu, não quero ser processada. Semana que vem, eu escondi as gatinhas, então agora, na semana que vem, tá de volta. Um beijo, meu querido. Foi um prazer, Antonelli. É sempre uma alegria. Valeu. Todos vocês aí, foi um abraço. Desculpa
ou atrapalhado aqui. Não, mas, tem nada de né? desculpa não, Acho que deu Albert. para entender. Deu. Um beijo. Bora, doutor. Bora, Fernanda, mas amanhã tem mais. Às 3 da tarde estaremos de volta, Fernanda. Isso aí, esperamos vocês. Um beijo, obrigada pela companhia. Fique agora com o Ricardo Amado e toca pra Savassi. Rede 98 apresentou Rádio